Olá, bem-vindo à aula de hoje. 20 minutos para soltar e mobilizar a tua coluna da cervical à lombar. Prepara o teu tapete e vem comigo. Vamos começar por ajeitar a nossa postura, metendo os pés à largura da anca e as mãos nas costelas para começarmos com a respiração. Inspiramos pelo nariz, sentindo o ar entrar pelas narinas e viajar até às costelas, sentindo-as a expandir lateralmente. Seguramos o ar por um segundo e mandamos fora pela boca, esvaziando o diafragma, ativando ligeiramente o abdominal para tentarmos tirar todo o ar de dentro do corpo. E fazemos então mais 2 ciclos respiratórios. Ao terminar, pousamos os nossos braços ao lado do corpo com as palmas da mão virada para baixo. Ajeitamos a nossa postura com os pés à largura da anca, paralelos um para o outro. Começamos então com o exercício de imprinting, sentindo um espaço natural entre a nossa lombar e o tapete, estando aqui nesta posição, e vamos inspirar, pressionando ligeiramente a lombar contra o tapete, esmagando assim esse espaço natural. E fazemos mais umas 3 repetições devagarinho e controlado. Inspiramos para preparar, expira, ativa ligeiramente o abdominal e empurra o umbigo contra as costas, esmagando esse espaço natural existente. Imagina também o teu cóccix a rodar para cima quando fazemos imprinting e depois voltando à posição neutra, apontando para a frente. Ao terminar, voltamos à nossa posição inicial, ombros longe das orelhas, com as mãos esticadinhas a apontar para os calcanhares e os pés paralelos. Vamos empurrando a lombar contra o tapete e levantamos uma perna a 90 graus, fazendo uns círculos com o joelho, imaginando que temos um lápis na pontinha e queremos desenhar um círculo completo no teto. Fazemos este movimento bastante controlado, usando a articulação da nossa anca para movimentar a nossa perna, tentando manter uma postura neutra da nossa anca. O queixo aponta para o peito, as mãos mantêm o alongamento e vamos fazendo os círculos ligeiramente com o nosso joelho de dentro para fora. Ao terminar, pousamos a perna e agora levantamos a outra para fazer o mesmo movimento. Vamos sempre manter uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, mandando fora pela boca e controlando a nossa anca e a nossa coluna para ficar neutra e o movimento ser controlado pela articulação. Fazemos então mais 2 círculos, sempre para a mesma direção, de dentro para fora. E repetimos mais 2 vezes. Ao terminar, pousamos a perna e vamos agora fazer o mesmo movimento no sentido contrário, de fora para dentro. Queremos manter o nosso alinhamento, ombros longe das orelhas, as mãos puxam para baixo chegando nos calcanhares, queixo a apontar para o peito e mantemos a nossa anca neutra com o cóccix a apontar para a frente. Pousamos a perna e vamos então terminar esta sequência com a perna contrária na mesma direção, de fora para dentro. Fazemos mais 5 repetições destes círculos controlados, não precisam de ser muito grandes para não sairmos do nosso alinhamento. Não esquecemos também a respiração. Inspira pelas costelas e expira esmagando ligeiramente uma contra a outra. Ao terminar, puxamos ligeiramente os calcanhares para o pé dos glúteos,
para nos preparar para fazermos a posição da ponte de ombros. Inspiramos pelo nariz, ao expirar começamos pelo imprinting e vamos levantando a nossa coluna vértebra por vértebra, ficando então em posição de ponte com apenas os ombros no tapete. Ao voltarmos à posição neutra, vamos dobrar a perna com o calcanhar por cima da coxa e repetirmos o movimento da ponte. Fazemos primeiro o imprinting e descolamos vértebra por vértebra, ativando ligeiramente o glúteo para manter a postura lá em cima. Inspira pelo nariz, expira para levantar e vamos colando tudo novamente no tapete. E fazemos então mais 2 repetições. O calcanhar que está no chão faz força contra o tapete, assim como as mãos e os ombros, para mantermos a posição. Ao terminar, pousa a perna e dobra a perna contrária. Puxa o calcanhar junto dos glúteos e empurra para baixo com o calcanhar, mãos e ombros, com o queixo sempre a apontar para o peito. Faz um imprinting e descola a coluna vértebra por vértebra, assim como no movimento de voltar à posição neutra. Colamos os ombros, os omoplatas, vai descendo até a coluna torácica, a lombar e os glúteos, voltando então com o cóccix a apontar para a frente. Pousamos as pernas e vamos passar para o próximo exercício. Abrimos os braços em posição de T, com as palmas viradas para baixo, ombros longe das orelhas e vamos deixar os joelhos descair para um lado, cabeça olha para o outro e vamos sentindo uma torção na nossa coluna. Os joelhos ficam sempre juntos e vamos movimentando. Os braços ficam à altura dos ombros e os joelhos não precisam tocar no chão. Queremos descer o máximo possível sem que os joelhos não se afastem um do outro. Inspiramos sempre para preparar, expira quando estamos a voltar ao centro e expiramos ao descair. E fazemos mais uma repetição para cada lado. Ao terminar, deixamos os joelhos no centro. Com os joelhos no centro, vamos inspirar. Ao expirarmos, trazemos os 2 joelhos acima e abraçamos com as mãos. Mantemos o queixo a apontar para o peito, os ombros sempre longe das orelhas e balançamos o nosso tronco de um lado para o outro para massajarmos ligeiramente a nossa lombar. Sempre inspirando pelo nariz e mandando fora pela boca. Paramos no centro e soltamos um dos joelhos, esticando a perna à frente, pousando-a no tapete. Puxamos o joelho que ficou ao peito um bocadinho mais para nós e deixamos descaí-lo na diagonal, como se estivéssemos a abrir a perna, e volta para o centro. Fazemos ligeiramente este movimento, sentindo o desbloquear da nossa articulação da anca. Vamos inspirando ao deixar descair a perna e expiramos para trazer a perna novamente. Estica a perna contrária para fazer o mesmo movimento. Traz o joelho ao peito e descai para a diagonal. Inspira e ao expirar voltamos a trazer a perna ao centro. Mantemos sempre os ombros longe das orelhas e o queixo a apontar para o peito. Fazemos mais 2 repetições e deixamos as 2 pernas a 90 graus. Voltamos a abraçar os 2 joelhos e abrimos os braços, palma da mão virada para baixo e pousamos os pés. Desta posição, vamos querer virar de lado para ficarmos de 4 apoios.
Na posição de 4 apoios, vamos empurrar com os braços a anca, sentando nos calcanhares e esticamos os braços à frente para ficarmos em posição de criança. Vamos trabalhar um bocadinho de respiração, inspirando pelo nariz e mandando o ar todo fora, esmagando as costelas. Ao inspirar, vamos empurrar o nosso corpo para a frente, ficando então novamente de 4 apoios. Queremos manter o nosso alinhamento com os ombros por cima das mãos e a anca por cima dos joelhos. Inspiramos ao juntar o queixo junto ao peito e começamos por rodar o cóccix para o meio das coxas, mandando o ar fora e enrolando a nossa coluna, vértebra por vértebra, em direção ao teto. Expiramos novamente para voltarmos à posição contrária, rodando o cóccix em direção ao teto e o nosso alongamento para baixo. Vamos trocando de posição de uma maneira bastante fluida, começando sempre com o queixo junto ao peito e rolar através do cóccix, seja para cima ou depois para desenrolar para fazer o alongamento contrário. Na posição de gato, queremos sempre empurrar o umbigo contra as costas como se ele quisesse chegar ao teto para conseguirmos expandir o máximo das nossas vértebras. Ao terminar, ficamos na posição neutra e vamos juntar o queixo ao peito para puxarmos o joelho em direção à testa. Estica a perna lá para trás, toca com a pontinha no tapete, inspira, junta o queixo ao peito e puxa novamente o joelho em direção à testa, segura um segundinho e voltamos a esticar. Paramos sempre inspirando quando metemos o queixo junto ao peito e expira para puxar o joelho enrolando a nossa coluna como se fosse uma bolinha. Voltamos à posição de 4 apoios, inspiramos e vamos trocar de perna. Cabeça alonga para a frente, o pé toca lá atrás, puxa o joelho à testa e o queixo sempre em direção ao peito. Nesta posição, queremos ter as mãos firmes contra o chão, os cotovelos para dentro em direção ao vosso joelho. E vão empurrando para mantermos o nosso tronco longo. Inspira para preparar. Ao expirar, junta o queixo ao peito, assim como o joelho à testa. E fazemos então apenas mais uma repetição do movimento. Ao terminar, voltamos para 4 apoios e descansamos lá atrás, em posição de criança. Empurra o tapete com as mãos e tenta chegar com a testa no tapete e relaxar os ombros, fazendo os movimentos circulares para irmos retirando a tensão dos ombros, assim como dos nossos pulsos. Vamos inspirando profundamente e ao expirar voltamos a empurrar o nosso corpo para 4 apoios, metemos os ombros por cima das mãos e a anca por cima dos joelhos. Voltamos a repetir o movimento, estica o pé lá para trás, mas desta vez empurra o calcanhar em direção ao chão para sentirmos um alongamento na parte posterior da nossa coxa. Pousa e agora trocamos para o outro lado. Inspira, expira ao esticar, empurra o calcanhar em direção ao chão e voltamos para a posição normal do pé. Inspira, expira ao empurrar, sente o alongamento e voltamos à posição inicial. Fazemos mais 2 repetições para cada perna, pausando 1 segundo lá atrás e voltamos para a posição inicial do pé. Empurra o calcanhar, segura e volta a trazer a perna. Fazendo assim então a troca. Mais 2 vezes deste lado,
calcanhar aponta para o chão, volta para a posição inicial e voltamos a empurrar o pé lá para trás. Ao terminar, ficamos de 4 apoios, rodando agora uma das mãos por dentro do outro braço, levando o ombro ao chão. Volta a pousar e trocamos. Desliza o braço por dentro, leva o ombro ao chão e voltamos a pousar os braços 4 apoios. Repetimos mais vezes para cada lado, devagarinho, mantendo a posição da anca. Fazemos 3 repetições para cada lado, devagarinho e sentindo uma torção na nossa coluna. Ao terminar, senta nos calcanhares e descansa em posição de criança. Usamos a respiração para soltar qualquer tensão. Inspiramos profundamente e ao expirar, empurramos o nosso tronco para a frente e rodamos para ficar numa posição sentada com as nossas pernas esticadas em frente. Procuramos sentar em cima dos nossos ossinhos que temos nos glúteos, com a ponta dos pés a apontar para nós e o calcanhar a apontar para longe. Estendemos os 2 braços à frente e ao expirar vamos olhando pela nossa mão, rodando a nossa coluna para um lado, volta a fechar o braço e repetimos o movimento para o outro. Devagar e controlado, vamos abrindo os braços em direções contrárias, rodando a nossa coluna e o nosso pescoço com o olhar a seguir a nossa mão. Inspiramos sempre para preparar, expiramos para abrir, pausamos lá atrás e volta a expirar para fechar. Mantemos os ombros longe das orelhas e a mão é que comanda o movimento. Não esquecemos o alongamento dos pés com a ponta para nós e o calcanhar para longe. Ao terminar, pousamos as mãos no chão e trazemos os calcanhares para o pé de nós. Pegamos nos tornozelos e vamos inspirar para alongar a nossa coluna e ao expirar, junto ao queixo ao peito e enrolamos toda a nossa coluna como se fosse um C para tirar toda essa tensão. Inspira sempre para preparar, expira, enrola a coluna, empurra o umbigo contra as costas e vamos sentir um deslocamento da nossa posição sentada dos ossos, como se o cóccix rodasse para a frente e depois para baixo. Procuramos sentir essa mudança da nossa posição do cóccix para cima e o cóccix para baixo, alongando então a nossa coluna e encaracolando como se fosse um C. O umbigo empurra contra as costas e expiramos para crescer em direção ao teto. Soltamos as pernas e vamos agora abraçar os joelhos, fazendo o mesmo movimento, dando um bocadinho mais liberdade para a nossa coluna. Pegamos na parte de trás das coxas, vamos repetir este movimento mais 3 vezes. Enrola tudo, queixo junto ao peito, seca a nossa coluna e subimos para alongar o máximo que conseguimos. Na última repetição, vamos descendo com as mãos em direção aos glúteos para tentarmos deitar com a coluna toda no tapete e a cabeça no chão. Voltamos a abraçar os joelhos e subimos a testa em direção aos joelhos. Começamos a tentar fazer os movimentos com um bocadinho de balanço, imaginando que a nossa coluna é uma roda e está toda encaracoladinha no nosso tapete. Empurramos o umbigo contra a lombar
e vamos inspirar profundamente. Ao expirar, vamos tentar ficar sentadinhas no tapete. Chegamos assim então ao final da nossa aula. Agradeço por aqui estares. Não esqueças de deixar um like e subscrever à página.